Vou falar do JavaScript, tá? O ECMAScript. A gente vai ver que existem várias versões do JavaScript, mas a gente vai trabalhar com a versão que é chamada de ECMAScript 2015 ou ECMAScript 6. Assim, hoje em dia os browsers já suportam melhor, mas é a versão mais moderna da linguagem, onde a gente já tem recursos como, por exemplo, classes e objetos. Fala dos tipos, variáveis, operadores, estrutura de controle, objetos, arrays, funções, closures, orientação objeto, módulo, promise, async e await. Cara, a gente vai cobrir bem assim, o tópico JavaScript para a gente poder usar isso bem quando a gente estiver trabalhando lá com React. Tá? Porque sem saber isso tudo aqui, não dá para trabalhar bem lá com React. Vamos começar a falar dos tipos. Tá? Então, assim, os tipos básicos do JavaScript são number, string, boolean, e a gente tem alguns outros. Tá? Number. Tá? Number ele é um double precision 64 bits e 3E754. Tá? Então, ele segue o padrão lá da I3E, mas tem alguns pequenos probleminhas. Por exemplo, se você fizer 0.1 mais 0.2, isso vai te dar esse valor aqui com um erro aqui lá na última casa decimal. Tá? Então, assim, nunca compare ponto flutuante com igual, tá? Porque você pode ter esse tipo de problema. Na prática, a gente tem que os inteiros são tratados como 32 bits int, né? Até que sejam realizadas operações com ponto flutuante. Então, assim, você não tem uma declaração. O JavaScript ele é uma linguagem de tipagem dinâmica, tá? Então, você não diz, na hora de declarar uma variável, qual é o tipo dela. Você atribui um tipo a ela quando você faz uma atribuição. Se você atribuir um int, ele é um 32 bits int. Se você fizer uma operação de ponto flutuante com ela, ele vai se tornar um 64 bits aí e 3E754. Operações aritméticas disponíveis, incluindo potenciação, vezes, e divisão inteira, que é o porcento, ou o módulo. A gente tem um objeto chamado math, que fornece operações adicionais, se você precisar. Tá? Tem alguns exemplos aqui, como é que a gente trabalha com number. Tá? Se você quiser converter uma string para number, você usa os caras que chamam parse float e parse int. Tá? Só que, assim, tem que ter algum cuidado, né? Ele faz um parse da esquerda para a direita até não ser mais possível. Então, se você fizer um parse float disso aqui, ele vai te dar 10.2, apesar de você ter um ABC aqui no final. Se você fizer um parse int de 10.2 ABC, ele vai te dar 10. Você pode ter um segundo parâmetro aí no parse int, no parse float, é qual base que você está trabalhando. Então, estou trabalhando na base 10, tá? Você coloca ali. Strings iniciadas com 0 são consideradas na base 8 e com 0x na base 16, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Existe um valor literal para número em JavaScript que atormenta os programadores, que se chama NaN, ou Not a Number. Not a Number ele é o valor que você recebe quando você tenta fazer uma conversão de alguma coisa que não é conversível para um número. Então, se você faz um parse int de hello na base 10, o resultado disso aqui é not a number. Tá? Como é que a gente pode testar essas coisas assim, de uma forma dinâmica, né? A gente está fazendo aqui alguns exercícios usando o Replit, né? Então, por exemplo, você pode fazer essas coisas no Replit e visualizar. Aqui embaixo ele tem um console para você. Deixa eu ver se funciona aqui. Vou rodar esse aqui. Tá vendo? Aqui ele tem um consolezinho JavaScript que, conforme você vai executando as coisas, ele vai mostrando aqui embaixo. Então, você usa o console log para mostrar coisas no console aqui. Ou então, se você quiser testar direto no browser, você com a ferramenta de desenvolvedor aqui do Chrome, você aperta F12. Ele, na página onde você está, ele aparece um console JavaScript aqui, ó, aqui embaixo. Pode entrar aqui em console também, se você quiser. E aí você pode ir testando as coisas, do tipo parse int hello. Ele já te dá uma resposta ali, ó, not a number. Ou então faz aqui no Replit,
Aqui ele só vai mostrar no console que você logar, tá? Not a number. Tá. Isso que eu estou fazendo aqui, console log, se você fizer numa página web fora do Replit, ele te joga para esse console JavaScript aqui, tá? Então, se fizer um console log lá, ele vai aparecer aqui. Isso é muito usado para a gente fazer debug, tá? Fazer debug em programação web. Então, você quer mostrar coisas aqui que não vão aparecer na página, mas eu quero saber o que está acontecendo na minha programação. Tá? Voltando. Not a number, tá? Estou fazendo um parsint. Operações que você faça aritméticas com not a number te resultam em not a number. Então, not a number mais 5 é not a number. E existe uma função aqui para tentar te salvar do not a number, que é o is not a number, que te retorna true se você passar um not a number para ele. Existem outros valores assim especiais em JavaScript, tá? Então, existe aqui um valor que se chama infinity positivo e infinity negativo, que acontece quando você faz operações do tipo divisão por zero. Divisão por zero, ele não te dá um erro em JavaScript, ele te dá esse valor, que é infinity. Divisão de um número negativo por zero, ele vai te dar menos infinito. Da mesma forma que o not a number, você pode verificar o infinity, tá? Isfinity te retorna falso se você passar uma coisa infinita para ele, tá? E aí você pode usar aqui, ó, é finito menos infinito? Tá? É falso. É finito o not a number? Falso, tá? Então, isso serve para você ver se a sua operação ela deu algum erro, tá? Aí, falando um pouquinho de string, né? A gente viu números, falando um pouco de string. São sequências de caracteres Unicode, tá? Você pode usar aspas duplas ou simples para literais string de JavaScript. Strings em JavaScript são objetos, tá? Possuindo métodos. Então, você pode pegar aqui uma string e usar um método, por exemplo, length, que é o tamanho dela. Ou pegar um caractere numa posição específica. Hello.charAt 0, te dá H. Ou fazer, por exemplo, um replace. Ó. Replace hello world, hello por goodbye. Ele vai te dar goodbye world. Ou, por exemplo, passar tudo para letra maiúscula ou para minúscula. Hello to uppercase é um método, ele vai te retornar hello, tudo maiúsculo. Existe uma forma de você imprimir uma string formatada. Então quando a gente quer colocar uma string dentro da outra, ou colocar um valor dentro de uma string para formatação e impressão, né? Se você usar o cifrão abre chave, fecha chave, ele vai interpretar na string um valor de uma variável, tá? Mas essa string, ela não pode começar com aspas simples, tá? Repara que o sinal que abre essa string formatada é o sinal de crase, tanto abre quanto fecha, tá? Isso aqui é declaração de 3 variáveis, tá? Var é uma palavra reservada para te declarar uma variável, e aí você tem A recebendo 1, B recebendo 2, C recebendo 3, e aqui você imprimindo de forma formatada. Isso aqui é legal da gente testar, ó. Vou testar aqui. Aí eu vou abrir com crase, tá? E aí coloco aqui, cifrão, abre e fecha aqui, para você poder declarar a variável. Olha lá, ó. A, B e C. Esse aqui é muito útil, a gente usa direto, tá? Quando está programando em JavaScript. Próximo tipo, Boolean, tá? Só tem 2 valores possíveis, ou é true ou é false. Tá? Contudo, diversos outros valores são convertidos para false. False é false, 0 é falso, uma string vazia é falso, not a number é falso, null é falso, undefined também é falso. Olha só, o undefined também é outra coisa que atormenta os programadores de JavaScript, tá? Tanto o not a number quanto o undefined. Undefined significa que uma variável ela não foi definida, você não tem valor. Então, quando você pega uma variável e não declara um valor para ela, por exemplo, C aqui não tem valor. Olha lá o que aparece. Undefined. Em JavaScript, null é diferente de undefined, tá? Então, null é sem valor deliberadamente. Necessita de atribuição. Undefined é um valor que não foi definido, tá? Boolean de vazio é false. Boolean de
2, 3, 4 é true. Declarações de variáveis. Tá? Tem 3 formas de declarar variáveis aqui em JavaScript, com palavras reservadas: let, const e var. Let é uma variável de bloco, somente disponível dentro do bloco onde foi declarado. Const é uma variável que não pode ter o valor modificado, é constante. É mesmo escopo do let, tá? Só dentro do bloco. E var são variáveis de escopo de função, ou seja, disponível dentro da função onde ela foi declarada. Tá? Então, vamos a alguns exemplos. Por exemplo, escopo local. Let a, tá? Uma variável a, let name Simon. Tá? Ou, por exemplo, se você declara aqui um for sayStyle, né, que é, tem uma variável, ponto e vírgula, tem a condição aqui de parada, ponto e vírgula, tem um incremento, esse let aqui, myVariable, faz a variable só estar disponível aqui dentro, aqui. Ela não vai estar disponível nem antes, nem vai estar disponível depois. Já o var ele te torna a variável disponível para a função inteira. Então, você tem aqui var myVariable, tá? E ela vai estar disponível durante todo o escopo da função, antes e depois. É claro que antes ela não vai ter valor, né? Mas depois ela vai ter um valor. Const serve para valores que você vai atribuir uma vez só, tá? Então, se você fez, olha lá, const pi 3.14, você atribuiu esse valor. Se você tentar atribuir de novo, ele vai lançar um erro. Vai dizer que a constante não pode ser alterada. Outras coisinhas interessantes é o undefined. Undefined sem valor. Se você tem aqui um var sem nada declarado, esse cara é undefined. Isso aqui é a comparação, e você tem a constante chamada undefined. Se você escrever undefined, isso é um valor, uma palavra reservada na linguagem. Quais são os operadores que a gente tem em JavaScript? Os operadores aritméticos tradicionais, mais, menos, vezes, dividido, módulo, atribuição composta, mais igual, menos igual, incremento, decremento, mais, menos, menos. Tem a potenciação lá, vezes, vezes, tá? Mas é tipicamente concatenação de string, tá? Mas cuidado, né? Que a gente tem coerção de tipo em JavaScript. Então, qualquer coisa que seja concatenada como string vira uma string. Então, mas a ordem de avaliação dos operadores é da esquerda para a direita. Então, você tem, se você fizer a string 3 mais 4 mais 5, ou seja, você está fazendo a concatenação de 3 com 4, isso aqui vira uma string e isso aqui passa a ser a concatenação dessa string com 5. Então, dá 3, 4, 5. Agora, se você fizer na ordem inversa, esse mais aqui vai ser interpretado primeiro como uma soma, você vai fazer a soma 7, vai concatenar com a string 5 e vai dar 75. Texto, né? Aí a gente tem os operadores de comparação, menor, maior, menor, igual, maior, igual. E existem as comparações com coerção de tipo e sem coerção de tipo. Então, eu tenho igual, igual para a comparação com coerção de tipo. E igual, 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 3 iguais, tem coerção de tipo. Da mesma forma, tem o diferente com um igualzinho só. E tem o diferente com 3 iguais, que são o diferente sem coerção. Como é que funciona? Igual, igual de 1, 2, 3 com número, com 1, 2, 3 string, é true. Porque ele vai converte esse cara aqui para string, para fazer a comparação. E se você não falar não converta o tipo, aí sim vai ser diferente. Tá? Igual, igual, 1 com true é true. Porque ele converte 1 para booleano para comparar com o booleano. Se você não fizer a coerção, isso aqui vai dar false. Temos lá operadores. Booleano com curto-circuito e 2 E comerciais e um E com curto-circuito e 2 barrinhas em pé ou com curto-circuito. O que é o curto-circuito, né? É a avaliação com término de avaliação antecipada, né? Se você fizer uma coisa que é true ou curto-circuito, uma coisa que é false ou um outro valor, né? Ele não vai avaliar o segundo operando, porque uma vez que ele já tenha visto true no primeiro, eu sei que o resultado todo é
é true. Tá? Existem outros operadores que são chamados de bitwise ou bit a bit. Tá? Isso aqui não é interrogação, não. Aqui está errado. Tá? Teria que ser o E aqui. Corrigir. Isso é um E sem curto-circuito, isso é um OR sem curto-circuito, e essas operações aqui são operações de shift de bit. Tá? Raramente a gente usa isso. Falando um pouquinho de estrutura de controle. As estruturas comuns que a gente conhece, todas C-style, tá? O estilo C aqui de programar, com algumas diferençazinhas, tá? Então, por exemplo, varname, o if é um if normal, a gente abre chave e fecha chave aqui para delimitar o bloco, e também a gente pode fazer um if sem chave, que aí só pode ter uma instrução. Se você quiser fazer um else if, né? Aí ele tem aqui um else, podia fazer o else normal, tá? Não precisava ter esse else if aqui no meio. Se você quisesse fazer um if then else, esquece essa parte aqui do meio, era bastava você fazer o else aqui normal. Mas se você quiser fazer um else if, você faz else, espaço if, e aí bota a condição aqui e bota o seu bloco aqui dentro. Então, muitas coisas são parecidas com C, com Java, né? C-style. While, tá? Tem lá o while true, loop infinito, tá? A mesma sintaxe aí do C. Tá? Aqui a gente tem um booleano. Do while, mesma coisa. Tá? Esse bloco vai ser executado pelo menos uma vez, depois a condição aqui é verificada, e aí se a condição for verdadeira, você volta aqui para a execução do bloco. Aí tem umas coisas a mais, tá? Estruturas de controle for. Aqui está um pouquinho pequeno, mas vamos ver se a gente consegue visualizar. Tem o for normal, C-style, que é declara a variável. Aqui você pode usar var, let, tá? Não usa const aqui não, porque senão vai dar problema, tá? Que você vai mudar o valor da variável. Aqui tem a condição de parada e aqui um incremento. Isso aqui vai executar 5 vezes. Se você estiver trabalhando com array, você pode fazer let value of array. Pega os valores do array na variável value. Tá? Então, isso aqui é igual for each lá do Java. Tá? Para cada elemento do array, ele vai pegando o elemento, jogando em value, e esse value está disponível aqui dentro para você usar. E existe o for in. Tá? Então, assim, ele pega as propriedades do objeto ou índice do array. Então, o que vai vir para esse property aqui, se for um objeto, é a propriedade do objeto. Se for um array, ele vai te dar o índice. Então, vai fazer let, aqui seria ir em um array. Tá? Exemplo, tem um outro exemplo aqui que é você usar um método, tá? Onde você tem um array, ó, isso aqui é a sintaxe de um array em JavaScript, tá? Você abre o colchete, fecha colchete, os elementos são separados por vírgula. Ponto for each, é uma função de um array, e aqui você tem uma função que é passada e vai ser executada para cada elemento do array, onde ele pega o valor corrente, o índice e o array, e torna isso disponível aqui dentro para você. Complicadinho, né? Acho mais fácil usar aqui uma dessas opções. Essa sintaxe aqui é uma sintaxe mais funcional, tá? Mais para frente a gente vai ver como usar isso aqui de uma forma melhor. Outras estruturas de controle. Switch, igual C, tá? O switch você bota o case. Aqui tem uma variável que tem que ser enumerável, né? Então, geralmente você trabalha com números, tá? E eu acho que você pode trabalhar com string também, tá? Em JavaScript. Então, tem que confirmar. E aí você vai botando os vários casos aqui. Esse aqui passa direto, porque não tem um break, né? Se você entra no case 1, você vem aqui direto para baixo, para o case 2. Você tem que botar o break para sair do switch. E no final você tem a cláusula default, que é, se ninguém for encontrado aqui, ele executa o default no final. As comparações são feitas com 3 iguais, ou seja, sem coerção de tipo. E a cláusula default é opcional. Existe também o operador ternário, que é o interrogação 2 pontos, como é que funciona.
é avaliado aqui a expressão antes da interrogação. Se ela for true, é retornado o valor depois da interrogação e antes dos 2 pontos. Se ela for falsa, é retornado o depois dos 2 pontos. Existe a estrutura também try-catch, tá? A gente tem exceções em JavaScript, tá? Então, imagina o seguinte, você tem um try aqui numa função que pode lançar 3 tipos de exceção. Tá? O catch, ele é um pouquinho diferente, que você bota aqui, o nome que você colocar aqui é o nome que é a variável que vai estar atribuída à tua exceção. Então, por exemplo, aqui é E. E se você quiser verificar o tipo dela, você bota E, if E, instance of, e aí você diz qual é o tipo de exceção que você quer. E, como nas outras linguagens, você pode ter vários blocos de tratamento de exceção, cada uma com o tipo de erro que você vai tratar. Se você quiser ter um bloco de exceção genérico, você bota só o E aqui sem nada, ele vai capturar qualquer exceção que venha, exceto se ela já estiver listada aqui antes. E aí você pode fazer o tratamento de exceção aqui dentro. E tem o bloco finally, que é executado independente se você tem uma exceção ou não, tá? Então, pode acontecer tudo direitinho aqui no try-catch, ele vai rodar o finally, ou se ele passar no catch, ele vai rodar o finally da mesma forma. Existe uma classe que chama error, que é a exceção genérica em JavaScript. E eu deixei um link aqui para vocês para os outros tipos de exceção, ou para as exceções pré-definidas em JavaScript.